Continuando nossa conversa sobre o conjunto dos números racionais, que são as frações de números inteiros no numerador e no denominador, né? Muito bem. Números decimais finitos. Esta é uma outra cara dos números racionais. Os números decimais, eles têm uma escrita com uma vírgula e eles são finitos quando eles têm um fim, né? Eles concluem, terminam, interrompem a escrita em algum lugar. Então, nós estamos falando de que tipo de número? Por exemplo, o número 1,2. Bem, o número 1,2 é um número decimal. Você olha para ele e não enxerga a fração, né? É um número que está escrito não no formato de fração, 1,2. Entretanto, a gente sabe que se a gente multiplicar, para a gente eliminar essa vírgula, a gente pode multiplicar este número por 10. Né? Então, se eu multiplicar esse número aqui por 10, eu vou eliminar a vírgula. Mas se eu multiplicar por 10, eu vou estar alterando este número. E eu quero falar dele próprio, do 1,2. Então, se eu multiplicar por 10 sobre 10, lembrando que 10 sobre 10 é igual a 1, e ao multiplicar por 1, eu não mudo nenhum número, porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação, ele não altera o valor, aí sim, eu vou estar eliminando a vírgula e transformando esse 1,2 em uma fração. Como é que fica isso? Bem, ficaria 12 sobre 10. Agora sim, nós temos 12 sobre 10, é uma fração. O 12 é um número inteiro positivo. O 10 é um número inteiro, não nulo, positivo também. Logo, nós temos um número racional. Né? Racional. Portanto, nós saímos de um número decimal com escrita finita, porque ele termina aqui no 2, e fomos para uma fração composta de um numerador inteiro e um denominador inteiro, não nulo, portanto, um número racional. Por isso, quando a gente fala que os números racionais têm diversas caras, todos eles podem ser escritos na forma de fração, mas nem todos estão nesta forma, como, por exemplo, os números decimais de escrita finita, como o 1,2. Vamos dar mais um exemplo aqui. Que tal a gente falar do 7,23, né? Então, o 7,23 também é um número decimal, porque temos aqui a vírgula, e também tem escrita finita, porque ele termina no 3, certo? No 3. Como é que a gente faz para transformar esse número decimal, para enxergá-lo como um número no formato de fração? A gente simplesmente multiplica esse cara por 100, para deslocar a vírgula, 2 casas, sobre 100. E aqui nós vamos encontrar 723 sobre 100. Portanto, uma fração e pertence aos números racionais. Logo, todo número decimal de escrita finita pode, por este método, desta forma, ser transformado em uma fração que atende à definição dos elementos racionais. Portanto, todo número na escrita decimal finita é um número racional. No nosso último exemplo, vamos trabalhar aqui com o 0,029.
Muito bem. O 0,029, eu vou precisar deslocar a vírgula 3 casas, então eu vou multiplicar por 1.000 sobre 1.000. E eu vou encontrar 29 sobre 1.000, que é uma fração que pertence aos números racionais. Então apresentamos aí mais um tipo, um tipo de número que é racional, que são os números de escrita decimal finita.